O vídeo de hoje aborda dois assuntos, Roll Start e Anti-Lag. Então fica aí que a gente vai falar sobre esses dois assuntos tão interessantes e a relação entre os dois. Foram duas perguntas feitas no YouTube do nosso canal. E a primeira, bom vídeo, Christian. Poderia fazer um vídeo sobre anti-lag, explicando qual o melhor caminho para o acerto? Obrigado. E a outra pergunta, de um outro espectador aí do nosso canal, Christian, muito bom os vídeos, excelente, uma mini aula. Sei que não é um assunto neste vídeo, mas se poderia falar sobre qual a diferença entre a função anti-lag e a roll start. Obrigado. Então a gente vai aí primeiro falar o conceito das duas coisas e depois a gente pode tentar estabelecer uma relação. Vamos começar pelo a função roll start. O que é a função roll start? A roll start é um two-step andando, pessoal. Então eu venho andando com o meu carro, eu quero, de uma certa forma, fazer com que ele tenha maior torque para uma largada andando. Então eu venho andando com o carro, eu aperto no botão, esse botão tem que estar configurado na linha Power FT, só existe a função Roll Start na linha Power FT. Eu vou apertar o botão na direção e esse botão tem que estar configurado como Tri-Step, tá? Ou Tri-Step, Boost Spool, Roll Start. Quando ele estiver configurado como Tri-Step, eu apertar no botão, eu vou poder apertar o acelerador no fundo e o carro andando na velocidade que ele tiver, ele vai manter aquela velocidade, vai segurar naquele RPM e eu vou poder pisar no fundo, ele vai atrasar o ponto, eu posso ainda estabelecer alguns parâmetros para fazer com que eu consiga carregar o meu turbo com o carro andando sem exceder a velocidade. Existem algumas categorias, tipo milha lançada, onde o carro vem andando lá 80 km por hora, tu tem que passar num lugar, num ponto da pista a uma determinada velocidade pré-determinada, se passar acima disso o carro é desclassificado e o carro arranca andando. Assim como existem algumas categorias ou algumas modalidades, né, que tem esse roll start ou arrancada andando. Quais são os recursos? Eu posso estabelecer no roll start, tá, pessoal? Eu posso estabelecer um TPS mínimo que isso vai acontecer. Então, ele tem que estar mais de 60% de TPS, mais de 50%, eu escolho esse valor. Eu também posso estabelecer um ponto de ignição fixo. Normalmente, a gente deixa aí numa condição onde vai carregar a turbina, pode ser ponto negativo no motor turbo, pode ser no motor aspirado, um ponto aí que seja ideal para que o carro gere uma boa energia. Então, vamos imaginar se é um carro aspirado, vou deixar entre 12 e 18 graus. Se for um carro turbo, eu vou deixar com ponto negativo, menos 5, menos 10, o que for necessário para carregar a turbina. E quando eu utilizo essa função, ele também pode enriquecer ou aumentar a quantidade de combustível em relação àquela condição. Ou seja, apertei o dedo do botão, ele entrou na condição roll start, ele vai enriquecer, além de atrasar o ponto. E eu também posso criar um bloqueio, uma vez que eu liberei ele, para evitar que encoste o dedo de novo, ele vire o roll start, e a minha largada seja em uma determinada condição, eu posso estabelecer um bloqueio aí para o botão do Tri-Step, que após 10, 12, 15, 20 segundos, ele não vai ser acionado novamente. Então eu crio um bloqueio para evitar lá, né, que acidentalmente eu aperte no botão, uma vez que eu já usei essa função. Então, esse é o roll start, ou seja, uma arrancada andando. O anti-lag, pessoal, já é uma outra função. O anti-lag, ele tem como objetivo fazer com que no momento de uma desaceleração, eu tirei o pé do acelerador, eu consiga evitar que o turbo caia de rotação a ponto dele ter um turbo lag muito alto.
E aí eu piso no acelerador, ele demora para restabelecer o RPM do turbo, e aí eu vou ter uma dificuldade, né, de entrega de torque para as minhas rodas. O que venceu o anti-lag? É uma função que quando eu tiro o meu pé do acelerador, automaticamente eu posso manter a minha borboleta motorizada aberta, eu posso atrasar o ponto e enriquecer a mistura nessa condição. Mas eu ainda tenho a possibilidade aí de gerar um atraso de ativação, ou seja, eu tiro o pé do acelerador, ele começa a desacelerar e eu escolho aí 4 décimos de segundo para ele começar a desaceleração, ou seja, é uma desaceleração longa que ele vai executar isso. É a duração máxima que isso vai acontecer para evitar que aumente muito a temperatura de escape, né, ou crie uma condição indesejada. Então eu tenho vários setups dentro do anti-lag, essa função fica dentro de outras funções, anti-lag, pops and bangs ou freio motor. A mesma função eu posso usar com objetivos diferentes. Então, existe diferença entre o roll start e o anti-lag. Ambos eu quero espular o turbo, porém, uma eu vou espular o turbo em aceleração e a outra eu vou espular o turbo em desaceleração. Essa é a principal diferença. Espero que eu tenha respondido a pergunta de vocês.